que já são alunos, para que esse material pudesse ficar disponível para vocês amanhã também. Então a gente vai ter um intervalo ali por volta de umas 9 horas, 9h05, talvez a gente pegue um tempinho aqui. Então se você não fez ainda, a gente vai colocar aqui, né, Gabriel, o QR Code para quem porventura não fez a inscrição para hoje, para que a gente possa encaminhar esse material para você. Romano 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, gente, muito usado para a transformação da mente no tocante à conversão. Está errado? Não está errado. Mas a proposta máquina do apóstolo Paulo para esse texto, que foi escrito para a igreja em Roma, ele necessariamente não está falando só sobre uma metanoia do homem carnal para o homem espiritual. A palavra transformai-vos aqui, ela tem a ver com essa palavra metanoia, que não visa somente fazer essa transição de um homem que não conhece as coisas de Deus para alguém que conhece as coisas de Deus. Essa transformação que o apóstolo Paulo está propondo para aquela igreja lá em Roma é uma transformação para todas as áreas da nossa vida. Essa metanoia, ela é uma proposta de Deus pelo Espírito, também na nossa vida financeira, também na nossa vida, na nossa tratativa sociológica, na nossa visão dentro do campo do empreendedorismo. Por quê? Porque a maneira como pessoas, vamos falar pessoas, homens, quando eu falar a palavra homens, a gente está numa academia de saber, quando eu falar a palavra homem, eu quero que você entenda que a gente está falando da criatura, ok, gente? Ok? Então tá bom, para a gente poupar essas curvas aqui. Então quando o homem é alvo dessa metanoia, ele vai agir de uma maneira completamente diferente daquele homem que não foi alcançado por essa transformação. Agora, seria muito pobre da parte do Espírito de Deus ofertar essa metanoia só para as coisas espirituais. Então, exemplo, eu era alguém que xingava, não xingo mais. É uma metanoia, mas é só para isso? Eu era alguém que não orava, mas agora eu oro. Eu era alguém que não meditava na palavra, mas agora eu medito. Essas coisas são importantes? São importantes. Mas é só para isso? Não. Porque se fosse só para isso, Paulo não iria completar a fala para esse texto tão especial de Romanos, dizendo que essa transformação me dá um acesso. Repete comigo, diga, a transformação me dá um acesso. Aliás, por falar em acesso, quero dar aqui boas-vindas aos nossos alunos que estão acessando pela internet. Já tem quantos online aí, Gabriel? 21 online. Deus abençoe e sejam bem-vindos, tá bom? Então, essa metanoia, essa transformação, ela existe para que eu tenha novos acessos. Para que eu possa acessar o quê? Está no texto. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu insisto nessa tese. Acreditar que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se refere apenas à vida espiritual seria empobrecer demais a vontade de Deus. Seria reduzir a vontade de Deus a uma caixinha de fósforo do crentez e achar que toda essa disponibilidade do Espírito é só para me tornar uma pessoa mais crente? Não, também, mas não só isso. Então hoje nós vamos entrar numa área de autoconhecimento, porque a proposta hoje aqui é falar sobre governo e liderança e trazer uma aplicação disso, como eu também fiz esse gatilho do F5 que fala sobre negócios, como é que eu aplico isso no meu empreendedorismo? E aí, você que é uma pessoa inteligente, como é que eu aplico isso no meu ministério?
Como é que eu aplico isso na minha vida financeira? Como é que eu aplico isso na criação dos meus filhos? No final, eu vou dar para vocês um documento, uma certidão de óbito. Só que você não vai usar ela aqui. Você vai levar para casa e nós vamos colocar isso em prática, porque a gente vai precisar, para que nós vivamos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, algumas coisas vão precisar morrer na nossa vida. Algumas coisas vão precisar literalmente serem sepultadas, sobretudo dentro de hábitos que nós tomamos como sendo coisas até inegociáveis para alguns, porque você diz, não, mas na casa do meu pai era assim, na casa da minha mãe era assim. Bom, se é para continuar vivendo os valores da casa do meu pai e da minha mãe, a metanoia não seria necessária. Por que há uma proposta de metanoia, transformação? Porque eu preciso abrir o meu coração e entender que, embora meu pai e minha mãe me amem e me transferiram um conhecimento que eles acreditam ser uma coisa boa, mas eles também não acessaram todo o saber. Meu pai e minha mãe, apesar da maior boa vontade que eles tiveram em fazer de mim um homem, um cidadão de bem, mas eles não transferiram necessariamente toda coisa inerrante para que eu não errasse também. Então meus pais falharam, e se eu dou a repetição daquilo que eles transferiram para mim, eu também estou fadado a falhas e a erro. Então a proposta é mudança. Diga, mudança. Eu tenho que me abrir para mudança. Por isso que aqui a gente não vai tratar sobre questão de denominação. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, porque a gente tem inclusive alunos que nem crentes são. E quando eu falo de crente, eu falo até de que frequenta a igreja. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que frequenta a igreja e não é crente. Quem sabe disso? Ontem, inclusive essa semana, diante desse evento terrível que nós estamos testemunhando, de um piloto da Latam de 60 anos, que foi preso por conta de pedofilia, e aí no meu post eu coloquei, pedofilia não tem cara, não tem idade, não tem religião. Então nós vamos ser muito imparciais nas tratativas que nós vamos fazer aqui na classe. É sobre fé, mas não é sobre a fé da sua igreja. É sobre a fé que a Bíblia propõe, ok? Então a primeira coisa que nós vamos precisar entender, para que possamos exercer governo, o que é governo? Governo é aquele estado em que você se impõe, que você exerce uma autoridade e que a sua autoridade não é questionada. Isso é governo. É possível viver isso? É, porque essa é a oferta que a sabedoria bíblica entrega para nós, que nós sejamos governantes. Onde é que a gente erra, gente? É que a gente quer começar governando pelo lado de fora. Quando a matriz real do governo bíblico propõe para nós um governo, primeiro, interno. A partir do momento que eu consigo ter autogoverno, o governar é uma consequência. Se você está anotando, vale a pena. E aqui eu queria deixar uma dica para vocês e para os que estão online. Existem duas aulas acontecendo aqui. A primeira aula é a que eu estou dizendo. E qual é a segunda aula? É o que faz sentido para você a partir daquilo que eu estou dizendo. Então você não tem que se preocupar em anotar ipsilitris, isso aqui é do latim, né? Totalidade daquilo que eu estou te falando, do jeito que eu estou te dizendo. Você precisa pegar o que eu estou te dizendo, trazer para dentro da sua realidade, do seu contexto, e extrair o que faz sentido para você colocar em prática. Porque o que eu estou te dizendo, amanhã vai estar em PDF e vai ter um mapa mental para você seguir, ok? Mas então é importante que você anote as impressões do que eu estou te dizendo dentro da sua realidade, dos seus desafios. Então, qual é o primeiro governo? É o governo interno. Diga, governo. Qual é o governo? É o autogoverno.
A partir do momento que eu exerço autogoverno, o governo externo é uma consequência. Vai fluir, vai acontecer. Vou dar um exemplo de autogoverno. É quando eu sigo os princípios, eu luto para que os princípios, e quando eu falo de princípios, eu falo dos princípios bíblicos, porque os princípios bíblicos, eles são inquestionáveis, eles são extraculturais. O princípio bíblico é princípio na Europa, é princípio na Ásia, é princípio na Oceania, é princípio na América do Sul, é princípio na América do Norte. Não tem fronteira, princípio não tem fronteira. Princípio é atemporal. Funciona hoje e funciona 2000 anos atrás. Então, quando eu luto para viver princípios, eu não preciso fazer força para que as coisas deem certo do lado de fora. Porque o princípio empurra. Pega isso aqui. Os princípios cumpridos empurram as circunstâncias para que elas me sejam favoráveis. Vou te dar um exemplo. O princípio da verdade. Quando eu vivo o princípio da verdade, eu não preciso fazer força. A verdade me defende. A verdade me guarda. Eu tenho uma frase que eu digo: se a verdade não me guardar, o que me guardará? Então, se eu sou alguém que vive o princípio da verdade, eu não preciso fazer força para me impor. A verdade já se impõe por mim. Ela me guarda, ela me protege, ela me dá longevidade. Então, por exemplo, eu já tive situações de cliente dizer para mim assim: Leandro, eu preciso disso aqui, para daqui a 2, 3 dias. Não posso. Princípio da verdade. Eu já sei que eu não ia cumprir o prazo. 2 coisas podem acontecer. Número 1, eu perdi aquela venda, mas eu não negociei o princípio. E talvez esse camarada, esse cliente vai fazer com outro que pode até entregar, não sei. Mas se eu não conseguir, provavelmente alguém não vai conseguir também com tanta facilidade. Mas eu não perdi o acesso. Perdi aquele negócio, mas não perdi acesso. E sucesso nos negócios não é sobre uma venda, é sobre acesso preservado. Guarda isso para você que vende. Quem vende aqui? Levanta a mão. Trabalha com venda. Então, olha, preserva acesso. Porque você pode perder um negócio, Souza, mas se você conservou o acesso, outro negócio vai acontecer. É sobre princípio. Então, como é que eu exerço autogoverno? Como é que eu exerço esse governo primário, que é o primeiro que deve acontecer e que está dentro de mim? É quando eu conheço a minha identidade. Você tem que saber qual é a sua identidade. Começa por aqui. Quem eu sou nesse tempo? Qual é a minha missão de vida? Por que as pessoas não dão certo? É por falta de identidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já rejeitei contratos que financeiramente seriam maravilhosos para mim. Talvez me daria um carro mais confortável agora, uma viagem mais bacana, me daria a oportunidade de, por um tempo, vestir roupas melhores, não sei. Só que aquela oferta que me foi feita não tem a ver com a minha identidade. Se eu digo sim para essa oferta, eu iria começar algo que eu não ia terminar. Por que as pessoas não conseguem terminar o que começam? Porque elas tentam começar em algo que não tem a ver com a identidade delas. Aí você não suporta sustentar. Você não consegue manter. Salmo 139, verso 1, para você que gosta de referência bíblica. Diz assim, o salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E só essa parte A do texto, ela já é extremamente informativa e libertadora. Só que eu preciso entender que não basta Deus me conhecer. Eu preciso me conhecer também. Quer ver um negócio? Já tive ofertas, por exemplo, para entrar em sociedade em comércio. Quem trabalha com comércio aqui? Loja física. Vamos lá. É fácil, gente? Sim ou não?
Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo da família Braga que está aqui. Converso com o Braguinha já uns 3, 4 anos já? 6 anos. Que isso? Tem isso tudo. Então já converso com o Braguinha já há uns 6 anos. E ele já chegou aqui tendo loja de pizza, né? Porque você não chegou aqui, já tinha uma loja. Ou mais de uma, não sei. E desde sempre, ele sempre falou comigo assim: pastor, as pessoas não valorizam o dia 25 de dezembro. Não é assim? E ele falou assim: é um dos dias que eu mais vendo pizza. Só que na cabeça do cara que não tem visão, a casa do povo está cheia de pernil, rabanada, só que o povo já está enjoado de comer. Aí vai lá e liga e pede uma pizza. A maioria das pizzarias estão fechadas no dia 25, quando ele abre. Agora, fala para mim que eu tenho que abrir uma pizzaria dia 25 de dezembro. Fala para mim que eu tenho que abrir a pizzaria... Dia 1º abre, de janeiro? Fala para mim para eu abrir. Então, não adianta ele vir falar para mim assim: pastor, eu estou te dando uma loja montada de pizzaria. Eu não quero. Porque isso não tem a ver com a minha jornada. Pelo fato de eu exercer o meu autoconhecimento, anota isso aí, eu não sou tentado com aquilo que não tem a ver com a minha jornada. Vou repetir. O autoconhecimento me livra da tentação de colocar as mãos naquilo que não tem a ver com a minha jornada. Então, quando a pessoa não tem autoconhecimento, uma hora ela quer entrar no negócio de oficina de moto. Aí ela quer abrir uma loja de açaí. Aí ele também quer ser influência digital. Vai dar certo em quê, gente? Vai dar certo em quê? Qual é o melhor negócio que existe? Porque esse aqui é um erro que as pessoas cometem. Vou dar um exemplo. Há 28 anos atrás, que é a idade do meu filho, na verdade o Mateus faz 30 anos agora, então há 29 anos atrás, o micro-ondas era uma novidade no Brasil. Eu trabalhava como vendedor na Gráfica Pacheco, e como era uma novidade ter micro-ondas no Brasil há 29 anos atrás, o presidente da gráfica, ele dava premiação para os vendedores top 1, top 2, top 3. E era um charme ganhar um micro-ondas naquela época. Eu não sei se você sabe, mas houve um tempo, gente, que ter micro-ondas em casa era sinal de status. A galera do 40 e não sei o que mais sabe disso. É o mesmo tempo do videocassete 2 cabeças. Olha a galera com saudade aí. Né? Lembra que você sexta-feira chegava na locadora, aí você alugava 4 e levava 6? Quem é desse tempo que levanta a mão? Sangue de Jesus. Eu estou dando aula para a terceira idade, gente. Que isso? Isso para falar que teve gente que não levantou a mão, não vou me entregar. Mas eu já te vi também aí, que o Espírito já revelou. Então, houve um tempo que ter micro-ondas, gente, era sinal de status. E você não tem noção, mas os que levantaram a mão têm noção, que houve um tempo no Brasil que colocaram micro-ondas em cima de uma mesa na calçada era negócio. Vender pipoca de micro-ondas já foi business. Já virou motivo de fofoca na vizinhança. Fulano tem micro-ondas. Abriu um negócio de pipoca. Não, era um micro-ondas na calçada vendendo pipoca. Hoje virou piada, sim ou não? Sim. Quem come... Bom, eu pelo menos não como pipoca de micro-ondas há muito tempo mais. Mas houve um tempo que era sensação. Qual é o problema das sensações? É que sensação passa. E quando nós não temos autoconhecimento, nós somos levados por sensações. O que está dando dinheiro? Churros. Aí você vai lá e compra uma carrocinha de churros e bota a carrocinha de churros. Dura 3 meses. Aí a carrocinha de churros já fica no canto da varanda. Porque agora o negócio é crepe. Teve um tempo que era crepe.
Aí compra o negócio do crepe. Aí o crepe já enjoou, passou, você não quer mais saber de crepe. Aí você agora tem uma carrocinha de churros e uma máquina de crepe. E agora? Não, agora é o algodão doce. Aí você taca no algodão doce. Tive que ir em Cabo Frio esses dias, fui inclusive visitar a nova loja da família Braga lá, em São Cristóvão, o pastor Max estava comigo, eu vi uma mulher que vende churros em Cabo Frio há 38 anos. É o churros mais antigo de Cabo Frio. E eu conversei rapidamente com a moça, e eu falei assim, é só isso que a senhora faz? Ela, é só isso que eu faço. Há 38 anos. Qual é o nome disso? Identidade. Autoconhecimento. Então talvez o dever de casa mais forte que você vai fazer hoje, para fazer bem para a sua vida, para que você viva o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é você começar a fazer essa pergunta. Por isso que eu quis fazer essa aula hoje, que você vai ter um carnaval pela frente aí, para você pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou será que eu estou sendo uma pessoa que está a cada 3 meses tentando uma coisa nova, acumulando dívidas e acumulando frustrações? Então, por isso que o Salmo 139, verso 1, ele se torna libertador, sobretudo nessa parte A, porque não basta eu saber que o Senhor me sonda e me conhece. Eu preciso também me sondar e me conhecer. Eu já sei que eu não estou certo com loja física. Então, eu não sou tentado com isso. Por isso que no final vocês vão receber uma certidão de óbito. Por quê? Já vou dar um spoiler aqui. Às vezes, nós estamos tão preocupados em saber o que fazer, mas se a gente aparar algumas arestas que sobram na nossa vida, mantendo só o essencial, a gente dobra o nosso potencial, porque a gente para de carregar peso desnecessário. Faz sentido isso aqui? Então, a certidão de óbito é só para me ajudar a saber o seguinte, o que eu tenho que parar de fazer que está me atrapalhando? Porque só de parar de fazer o que te atrapalha, já te dá vantagem. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. Para quem gosta de frase para postar no Instagram aqui e viralizar, anota essa aí, ó. Quem não sabe quem é, acaba vivendo o que os outros mandam. Por quê? Cada opinião muda a tua rota. Cada opinião muda o seu destino. 3 perguntinhas boas para te ajudar nesse momento aí. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou Leandro Reis. Sou um educador. Sou um mentor. Tudo que eu compro tem a ver com isso. Livros, cursos, mentorias. A roupa que eu visto, eu penso, essa roupa tem a ver com a minha vida? Ou é o que está na moda? Quem eu sou me dá essas respostas. Segundo, quem Deus diz que eu sou? E aqui, essa segunda é para me libertar das doenças da nossa psique, que a gente tem crise. Quem aqui passa por crise? Levanta a mão. Além de mim. Tem dias que eu tenho 3 crises. Uma de manhã, outra de tarde, outra de noite. E está tudo bem ter crise. Entrar numa crise não é o problema. Uma coisa dá errada, não sei você. Eu boto tempo, energia e dinheiro num negócio. Deu errado, eu entro em crise. Quem mais aqui? Ter crise é problema? Não. Qual o problema? Eu deixar a crise me arrastar para o buraco e ficar ali. Porque sucesso é feito de tentativas, acertos e erros. Só que quando eu tenho autoconhecimento, o acerto não me ensoberbece e o erro não me adoece. Tem que anotar isso aí, hein? Não está nem aqui na aula. Sucesso é feito de acertos, erros e tentativas. Por que o autoconhecimento é importante? Os acertos não me ensoberbecem, os erros não me adoecem. Terceiro, o que eu preciso deixar de ser?
Aqui dói. Aqui dói. Esses dias eu estava conversando com um pai. Foi essa semana. Não, foi semana passada. Conversando com um pai. Frustradíssimo. Porque o sonho dele era ser jogador de futebol. E ele até conseguiu ter uma carreira de segunda divisão. Que não deixa de ser uma carreira. Mas o sonho dele, quem sonha em ser jogador de futebol, não sonha com time de segunda divisão, sonha com seleção. Real Madrid. Se eu perguntar para um menino, não. O sonho dele é jogar no Barcelona. Ok? Ele conseguiu uma carreira de sucesso em times de segunda divisão. Só que como ele não conseguiu ser o que ele queria, ele agora começou a investir na vida do filho, para que o filho fosse o que ele não conseguiu ser. E investiu duro, pesado. O menino tinha que comer o que ele mandava, dormir na hora que ele mandava, fazer exercício, porque ele queria construir uma máquina de esporte, um jogador, uma referência. Por algum tempo ele conseguiu manter o menino nessa rotina. Aí o menino faz 13 anos e não quer mais. Aí eu tenho um pai em crise. A pergunta que a gente precisa fazer numa hora como essa, porque aqui a gente vai tratar sobre vida, tá bom, gente? Quem é pai aqui, levanta a mão. Você concorda comigo que ter sucesso nos negócios, mas ser um pai frustrado, tira o brilho do sucesso nos negócios, sim ou não? Sim. Claro que sim. Eu quero te ajudar nisso também. E aí eu tive que sentar com esse pai por quase 3 horas e dizer que se amanhã o filho dele resolver ser um bancário, ele não fracassou. Ele tentou espelhar um sucesso no filho dele que ele não teve, o filho não quis e está tudo bem. Mas vai dizer isso para um pai que colocou na cabeça que o filho vai ser jogador de futebol, que colocou dinheiro. Como ele mesmo disse, pastor, no início, eu cheguei a gastar meu salário inteiro, me endividar, pagando escolinhas e testes e para que meu filho pudesse ser aprovado. Era meu sonho. Falei assim, então pega seu sonho e submeta ele a Deus. Aqui está a grande coisa, gente. Porque se nós falamos de princípios bíblicos, tudo o que nós fazemos temos que submeter a Deus. E submeter nossa vida a Deus é também perguntar o que eu tenho que deixar de ser. Está anotando aí? Quem eu sou, quem Deus diz que eu sou e o que eu preciso deixar de ser. 3 perguntas para você passar aí, ó. Sábado, domingo, segunda, terça. E quando o presidente da Liesa, na quarta-feira de cinza, estiver gritando lá na apoteose, quarta-feira, 3 horas da tarde, Unidos da Viradouro, 10. O que você vai estar fazendo? Quem eu sou? O que diz Deus sobre mim? E o que eu preciso deixar de ser? Anota essa frase. Pessoas sábias, pessoas de sucesso, usam o tempo em seu favor. Enquanto o mundo vai estar na folia, nós vamos estar crescendo. Nós vamos estar fazendo planos. E o melhor plano e o melhor investimento que a gente faz é em autoconhecimento. Segundo, a necessidade de nos abrirmos a uma mente maior do que a nossa. Que bom que vocês vieram hoje. Que bom que vocês vieram hoje. Que bom que vocês estão pacientemente nessa sala que já está quente. Mas não vai ficar assim. Mas vocês vieram por quê? Porque vocês querem se submeter a uma mente que conhece coisas que você não conhece. E aqui eu não me ponho num pedestal de melhor. É que eu nasci para isso. É nisso que eu gasto a minha vida há quase 20 anos.
Priscila é minha testemunha. Eu acordo todos os dias por volta de 4h20, 4h40 da manhã e passo o dia, mesmo com todo o TDAH ativo que eu tenho, diagnosticado, consumindo material, aprendendo, ouvindo, assistindo, lendo, escrevendo, todos os santos dias. Eu nasci para isso. Agora eu preciso me submeter a uma mente maior do que a minha também. Eu preciso investir e sentar para ouvir gente que sabe o que eu não sei, que acessa o que eu não acesso. Então vamos lá. Vamos ver se isso é um princípio, é um padrão bíblico, porque tem que ter padrão. Para ser princípio bíblico tem que ter padrão. Vamos ver se tem padrão bíblico para isso? Moisés teve Jetro. Eliseu teve Elias. Paulo teve Barnabé. Timóteo teve Paulo. E o nosso maior exemplo, Jesus, teve João, conhecido como o Batista. Então repete comigo, diga assim, padrão bíblico, mentoria. A gente que é crente chama de discipulado. Dentro da Academia do Saber a gente chama de quê? De didática. Todos esses homens passaram por uma mente que transferiu um saber, um conhecimento para eles. Provérbios 11:14, anota aí. Na multidão de... Ninguém sabe esse texto? Vamos lá, na multidão de... Conselheiros. Agora, quem aqui já ouviu multidão de conselhos? Levanta a mão. Não é o que está escrito. É multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem é aluno da escola, né, do Rumo ao Topo, que agora a gente chama de escola da vida, já me ouviu dizer isso? Agora tem gente que não ouviu, eu preciso repetir, porque é didático também. Repetição é didático. É a mãe do aprendizado. Um belo dia, Salomão chega numa montanha e faz um sacrifício de 1000 bois. Nunca ninguém antes dele tinha feito isso. Penso que isso chamou a atenção de Deus. Já que alguém na terra está fazendo algo que ninguém nunca fez, em direção ao céu, Deus agora vai movimentar o céu em direção à terra para fazer uma proposta que nunca fez antes. E pela primeira vez até aqui, Deus vai dizer para um homem, peça o que você quiser. Isso nunca tinha acontecido. O que eu vou dizer para você não é uma frase que constrói doutrina, mas ela constrói um pensamento. E ela é de Mike Murdock. Vale a pena você anotar. Tudo que deixa a terra em direção ao céu provoca o movimento do céu em direção à terra na mesma proporção. Dr. Mike Murdock, vou de novo. Tudo que deixa a terra em direção ao céu provoca o movimento do céu em direção à terra na mesma proporção. Então, Caio, como Salomão vai fazer uma oferta de 1000 bois que ninguém tinha feito até então, era algo inédito. O céu agora resolve fazer algo inédito. Pede o que você quiser. Aí Salomão vai pedir o quê? Eu quero sabedoria. Aí ele falou, eu quero governar o seu povo. Olha o governo. Eu quero saber entrar e sair. Eu quero saber tomar decisões. Aí as pessoas pensam que quando Salomão pede sabedoria, Deus enviou o anjo com 2 asinhas purpurinadas e uma varinha e diz, plim, receba Salomão. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia? Salomão pediu sabedoria e Deus deu para Salomão um problema. Eu vou falar e vocês completam. Salomão pede sabedoria, Deus deu um. Qual é o problema? 2 mulheres, uma com filho morto, outra com filho vivo. A que está com o filho morto diz, não, o vivo é meu.
Mas a que está com o filho vivo diz, não, o meu é o que está comigo. Aí Salomão falou assim, é fácil. Galera, dá uma espada aqui. Para quê? Corta o vivo. Dá metade. Aí a mãe de verdade que estava com o morto na mão falou, não. Corta não. Deixa ele com ela. Aí Salomão entendeu. Só a mãe de verdade prefere ver ele vivo, mesmo que no braço da outra. Então ela é a mãe, dá para ela. A partir daí, você vai ver Salomão se reunindo com pessoas. Guarda isso no seu coração. Salomão tinha 12 superintendentes, 12 conselheiros, para áreas diferentes de tomada de decisão. E não vou dizer pasmem não, porque não é para ninguém ficar pasmem. Mas para surpresa de alguns, nenhum dos conselheiros de Salomão necessariamente eram ligados às 12 tribos de Israel. Salomão tinha conselheiros de todas as partes do mundo. Homens que conheciam a cultura que ele não conhecia, acessava mesas que ele não acessava, ouvia histórias que ele não ouvia. Aí Salomão traz esses caras para perto. E é aqui que a sabedoria, a multissabedoria de Salomão começa a se manifestar. É quando ele começa a acessar mentes que têm o que ele não tem. É por isso que a gente tem que ser liberto dessa coisa de tribo. Só almoço com crente, só janto com crente, só vou em festa de crente. E a gente usa texto bíblico para amparar as nossas decisões burras. E aí quando você usa o Salmo 1, verso 1, 2 e 3 para dizer, não, mas eu não me assento, eu não me detenho e eu não ouço conselheiro. E eu quero prosperar, mas olha o que a Bíblia está dizendo. O sentar-se não é sentar-se furtivamente, é quem vive sentado com ímpio. Mas haverão momentos na nossa vida, como tem na minha vida, que eu preciso estar sentado com pessoas que eu sei são prostitutos e adúlteros. Mas aquele cara sabe uma coisa que eu não sei. Eu não vou pegar o modelo do adultério dele. Mas o que ele sabe sobre algumas coisas que eu não sei, eu preciso ouvi-lo, porque nisso ele é autoridade. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Ok? Agora, se eu não sento com esse adúltero porque ele é adúltero, eu não acesso esse conhecimento que ele tem. O que você não vai me ver é me assentando com ele de maneira constante, tendo ele como meu melhor amigo, trazendo ele para dentro da minha intimidade. Mas haverão lugares, mesas e pessoas que eu preciso acessar para acessar o que eles acessaram. Então, cuidado com essa idiotice. Até porque haverão níveis de riquezas. E a escola da vida também é uma escola profética. Posso ouvir amém, gente? Amém. Então tem horas que eu vou soltar uns negócios que você tem que entender. Isso aqui é profecia para mim. Porque nós estamos numa escola de saber, mas aqui também é uma escola espiritual. É sobre fé e negócios, ok? Haverão riquezas que antes de entrarem na sua vida, vai passar pela mão de um ímpio. Aonde está isso? Eclesiastes 2:26. Aí você não foi num jantar com um ímpio, não foi na festa de um ímpio, do filho que ele está fazendo um aniversário, porque ele é ímpio, aí Deus está colocando uma riqueza na mão dele para transferir para suas mãos, mas você não está no ambiente. Eu não faço associação, eu não faço aliança, mas eu não posso perder acessos. Você imagina se Jesus dissesse assim, tem uma mulher ali que está vindo de Samaria para pegar água num poço de Jacó, mas ela é muito vagabunda, eu não vou parar para conversar com ela não. Foi isso que ele fez, gente? Exatamente. Olha o texto. É necessário passar por Samaria. Ah, mas ela é vagabunda. É. Que numa conversa vai ser liberta
transformada em evangelista para Decápolis, e que alguns versículos depois você vê ela trazendo uma galera para dizer assim, esse aqui é o homem que foi boca profética para me libertar. A gente precisa aprender com ele. Imagina se Jesus não quisesse fazer aquela resenha com Nicodemos no telhado de noite, porque ele era da casta religiosa. Tanto que a reunião teve que ser escondida. Só que quando o corpo de Jesus estava na cruz, Pedro corre, João corre, Tiago corre, Mateus corre, Bartolomeu corre, Filipe corre, André corre. E quem é que se expõe para tirar o corpo da cruz? O Nini. Não, se você não tem intimidade com ele, não tira a minha intimidade. Cada um com a sua, pô. Então, de repente, é numa conversa da madrugada com alguém que, de repente, não pensa igual a você, não é da mesma denominação que você. E aí você vai lá, toma um café, essa pessoa talvez não vai ser útil para você 10 anos. Mas daqui a 10 anos, no momento crucial, por causa daquele café que você foi, essa pessoa tem um acesso que você não tem e ela resolve um problema seu. Faz sentido isso aqui, gente? Sim. Então eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso me fechar para acessos. Porque Eclesiastes 2,26 diz que algumas riquezas vai passar pela mão de um ímpio. De alguém que pensa diferente de mim. Não, eu só converso com quem é da igreja de parede preta. Esse povo que do pandeiro não conversa, que esse povo é doido. Você não sabe quem é essa pessoa. Quem ela acessa. Quem conhece aqui a Tata Werneck? Levanta a mão. A diaconisa Tata Werneck. Levanta a mão. Se você tiver essa curiosidade depois, vai no perfil do Instagram da Tata. Ela tem, se eu não estou enganado hoje, 55 milhões de seguidores. Dá uma olhadinha lá e vê se ela segue o seu pastor. Por quê? Porque um dia eu fiz uma live no Manhã de Paz, quando era Manhã de Paz. A empregada dela estava assistindo a live na cozinha. Ela chegou para tomar café, a empregada tirou ela e falou assim, não, deixa aí, é pastor, pode deixar. Aí ela ouviu um pedaço. Aí depois ela pegou e falou assim, deixa eu assistir de novo, me dá o link dele. Aí ela assistiu. Começou a me seguir e me mandou um direct. Pastor, amei sua aula, ora por mim. Depois disso eu fiz uma mentoria com ela. E eu poderia me aproveitar desse acesso para dizer assim, olha, estou sentindo no meu coração de fazer uma campanha de 7 semanas na sua casa. Agora, escuta. Por que esses vagabundos não sentem no coração de fazer 7 semanas na casa da irmã Ana, que é a mãe da nossa querida líder Glória? Aliás, eu queria que ela estivesse aqui, tá? Manda um beijo para ela. Tá tudo bem com ela? É porque ela não falta. O que ninguém sente no coração de fazer com a tia Ana? 7 quartas-feiras na casa dela, por exemplo. Porque ela não é famosa, ela não é rica. É porque quando um líder acessa um rico, já sente logo o desejo de colar e sugar. É por isso que líder evangélico não é bem visto em muitos lugares. Então tá lá, ela me segue, eu nem sigo ela, porque eu não sigo qualquer um. O que ela posta não me interessa. Se o que eu posto interessa a ela, ela continua me seguindo, então ok. Eu sigo quem posta o que tem a ver comigo, gente. E nunca chamei ela para nenhum rolê, nem espiritual. Mas se algum momento ela precisar do pastor para uma oração, para um conselho, uma libertação, eu estou aqui. Sabe o que é isso? É a resposta daquela primeira parte que nós tivemos aqui. Eu sei quem eu sou
eu sei o que Deus pensa de mim e sei o que eu não posso fazer. Faz sentido isso aqui? Sim. Então, eu preciso de um mentor. Diga, eu preciso de um mentor. Quem é que treina? Não estou falando quem vai na Smart Fit, gente. Eu não estou falando de quem... Desculpa, eu vou reformular minha frase. Eu não estou falando de quem paga a Smart Fit. É, porque tem gente que paga a Smart Fit. Né, Pastor Max? Não, quem vai está melhor do que quem paga, né? Não. A matrícula do Max na Smart Fit é a 003, aqui em São Gonçalo. Quando a Smart ia inaugurar, ele já estava lá na fila fazendo inscrição. Tem 10 anos que ele paga a Smart Fit. Aí eu pergunto, pagar a Smart Fit muda alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Comprar uma garrafinha Stanley, postar, partir o treino, muda alguma coisa, gente? Ir na Smart Fit fazer 3 séries de Instagram e 2 de TikTok, muda alguma coisa? Porque tem gente que vai para academia e fica aqui, ó. 3 de Instagram, 2 de TikTok e 1 de Facebook. O que muda? É ir no ambiente? Não. É estar no ambiente fazendo o que precisa ser feito. Mentoria é isso. Não adianta você dizer assim, Leandro Reis é o meu mentor. Anota essa frase. Mentor não é quem fala contigo, mentor é quem você ouve. Onde que essa frase nasceu? Para mim. Eu tinha um camarada que eu ajudei, rompeu, ganhou alguns milhões. Pra você ter uma noção, eu dei para ele o primeiro terno para ele usar no negócio dele. Ganhou dinheiro. E na época ele estava com esses carros, cara, da Land Rover esportivo, que eu esqueço, não ligo para carro. Evoque. Evoque, né? Ok. Ele tinha uma Evoque preta, vermelha, com teto solar, teto preto, linda, roda preta, linda, preta e vermelha, linda, carro de campeão. Não, sério? Gente, você vai dizer que não é? Bom, pode não ser do Mundial, mas do brasileiro, da Taça Guanabara, da Mercosul, contra fatos. E aí ele estava com essa Evoque, linda, linda mesmo, de verdade. E aí, numa bela sexta-feira, ele me manda um rádio Nextel e fala assim, meu mestre, o senhor está em casa? Eu falei, tô. Sou muito caseiro, gente, eu só vou na rua se tiver que ir na rua mesmo. Você quer me achar em casa? Deus me deu essa graça, eu posso produzir de casa, então está tudo certo. Estou indo aí. Na ocasião, eu morava aqui na Mangueira, na Travessa Álvaro Moutinho. Aí ele me chamou, abriu o portão, aí ele entrou com uma Porsche Macan. Lindo carro, prata, interior caramelo. Aí ele, olha, eu trouxe esse carro aqui para o senhor orar. Eu falei, vou orar não. Aí ele assustou. Por quê? Ele falou que não era hora de você comprar esse carro. Não, mas a oferta foi boa. Eu falei, esse é o problema. O fruto no jardim pareceu ser bom também. Só que não era para ser tocado. Tem coisas que os nossos olhos julgam ser bons, mas não é para mim nunca, ou não é para mim, pelo menos por agora. Quem me entende, diga amém. Amém. Eu falei, esse é o problema. Eu disse para ele assim, a sua hora de ter uma Porsche Macan ia chegar. Mas a Bíblia diz que a posse antecipada da bênção redunda em maldição. A pressa é uma adversária. Aí o senhor não vai orar? Eu falei, não. Eu não concordei com essa decisão.
Aí eu disse assim, aí nasce essa frase. Porque eu não sou pastor de que fica mandando na vida de ninguém. Esse cara nem era minha ovelha, não. Nem era ovelha do ministério. Diga-se de passagem. Mas ele me dizia aos quatro ventos que eu era mentor dele. Aí nasceu essa frase: mentor não é quem fala com você. Mentor é quem você ouve. Os amigos me deixam confortáveis. Os bons mentores me deixam desconfortáveis. Por isso que eu perguntei, quem treina aqui? Porque, por exemplo, eu, pelo fato de ter diagnosticado um TDAH ativo, full, eu já tentei treinar com personal. Mas me irrita. Quem é tem algum personal aqui? Tem algum personal? Me irrita. Porque a academia, quando eu vou para a academia, é o momento do meu silêncio. Quem já me viu na academia sabe. Eu enterro o boné aqui, ó, boto o fone de ouvido e me torno a pessoa mais escrota da academia. Eu não quero conversar com ninguém. É meu momento de silêncio. Então eu já tentei. Aí eu ia lá para o supino, aí vinha lá, porque você não tem como treinar com personal de fone, senão você não vai ouvir o comando. Mentor é quem eu ouço, não é quem fala. Eu preciso ouvir o mentor. Ok, gente? Aí ele vai lá, eu estou no supino. Sem mentor, eu coloco 20 de um lado, 20 do outro. Aí deitei no troço lá, que eu não sei o nome daquela caminha ali para fazer o supino, e falo assim, vou fazer 5 de 20, exemplo. Aí vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí já vem o tranca-rua, senta em cima da barra. Alguém já teve a experiência de ter uma entidade sentando na barra do supino? Quem já viveu isso aqui? Eu nunca vi, mas eu sinto que ele está na barra ali. É sério. Porque não sobe mais, filho. Sentou alguma coisa. Aí eu paro no 12. Eu disse que ia fazer quanto? 20. Mas não tem ninguém para me mandar? 12 tá bom. Porque eu paro antes de arder. E quem treina sabe que para o músculo crescer tem que arder. A função de um bom personal é fazer você crescer. Então ele diz, aí o personal diz assim, 5 de 20. Quanto você aguenta? Aí você fala assim, 20 de cada lado. Aí o demônio põe 25. Para começar. Aí ele diz para você, ó, é 20, hein? Vamos lá? Aí você começou. Você está contando. 1, 2, 3. Aí ele, 1. Aí eu esqueço que eu sou pastor e falo assim, vai para o inferno, demônio. Some da minha frente. Se você nunca disse isso para um personal, mas já passou na sua cabeça. Sim ou não? Sim. Óbvio. Quem aqui nunca apanhou de um pai e de uma mãe? Assim, tomara que morra. Desgraçado, morra. Quem já falou isso, já pensou sobre isso aqui, sobre um pai? Levanta a mão, não. Já está perdoado, já. Gente, se tem coisas que eu, como pastor, falo, e você já me excomunga no coração, aquele baixinho está pensando que é miserável, pensando que manda em mim. Só que tem um detalhe, repito, amigos me deixam confortável. Mentores me deixam desconfortável. Só que o que me faz crescer não é conforto, é desconforto. Por isso que eu preciso de uma voz que me diga o que eu tenho que fazer. Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. Então não pense, aos que já são alunos, quem já é aluno da Escola da Vida aqui? Levanta a mão. Já está matriculado? Então, eu vou dizer o que o meu mentor fala toda a aula. Dá tempo de desistir.
Tem como estornar o dinheiro do pessoal, Gabriel? 7 dias dá tempo, né? Então dá tempo. Dá tempo de você correr. Por quê? Não pensa você que eu venho para cá dizer eis que te digo, eis que te falo, não tem anjo do envelope, anjo da chave, anjo da purpurina, não tem. Agora uma coisa eu te garanto, fazendo o que eu faço há 20 anos, presencialmente para mais de 20 mil pessoas, com resultados palpáveis, em mais de 1.800 é certo, porque eu tenho uma pasta que eu preciso acessar no Google Drive de prints de texto, de prints de áudio, vídeos, um pouco mais de 150, de pessoas que disseram assim, ouvir e seguir mudou a minha história. Ainda bem que o pastor Max veio, que ele é um exemplo de mentoria. Quantas vezes, Max, eu briguei com você não sendo diretor comercial da Que Bom e o seu salário não era ruim. Pelo que eu sei, você ganhava acima da média de 95% dos brasileiros o salário que você tinha. Então ele vivia uma vida muito tranquila. E eu esculachava, literalmente, eu e Mateus, a gente amassava a mente do Max. É verdade ou não é, Max? Eu nunca deixei ele confortável sendo diretor da Que Bom. Mas ele tinha uma crença. Eu não sou obrigado a respeitar o que ele acredita, eu estou aqui para libertar e não para concordar. E em 2 anos, empreendendo no negócio dele, eu não sei, mas acho que você já ganhou o dobro do que ganhava na Que Bom. Passou uma sombra de inveja aqui agora. Terrível. Diga, eu preciso de uma voz. É qualquer voz, gente? Não. Essa voz ela precisa ter conhecimento empírico. Então eu não estou aqui me promovendo, mas eu estou fazendo o que Paulo fez diante das igrejas que questionavam a autoridade dele. Ele falou assim, gente, eu fui circuncidado ao 8º dia, tenho dupla cidadania, porque sou reconhecido em Roma como Paulo e entre os judeus como Saulo. Sou membro da corte do Sinédrio, formado aos pés de Gamaliel, neto de Hiliel, a escola mais conceituada dentro do judaísmo, zeloso da lei ao extremo, e tive um encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco. Então eu sei o que eu estou dizendo. Isso foi Paulo. Então eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Primeiro porque sou um prático, eu não sou teórico. Eu emprego há mais de 18 anos. Eu dou emprego há mais de 18 anos. Na pandemia, faturei alguns milhões, com uma ideia que Deus deu. Então eu sei dizer, como diretor comercial de uma gravadora, me tornei o número 1 do Brasil. Mas é porque eu sou bom? É porque eu entendi o princípio. Então não é sobre ouvir qualquer voz, é sobre ouvir a voz certa. Diga, eu preciso de um mentor. Vou dar para vocês 10 minutos para você dar uma respirada, quem quiser tomar uma água, ir no banheiro. Olá, Mara, Regional Poá, São Paulo, rumo ao topo, São Paulo. Foi uma honra, né, quando eu recebi o convite ali do Elton Barbosa, juntamente com 2 feras, que é o Marcelo e o Alex. Para mim foi uma grande honra. Quando ele me convidou, ele falou assim, quer participar do Rumo ao Topo? Será o pior mês da sua vida. Aí eu falei, vamos que vamos, né? E ali, em especial, a minha experiência, acredito que foi diferenciada, porque na verdade eu tinha uma equipe que estava ali em desenvolvimento. Na verdade, eu estava tentando, né, montar aí uma equipe. E com o Rumo ao Topo eu ganhei uma equipe. O que aconteceu? Todos ali, né, compraram a ideia, todos ali começaram a trabalhar firme e todos ali aprenderam no Rumo ao Topo a trabalhar.
Hoje, né, a minha equipe batia aí, cada consultor, 5, 6 contratos, nem chegava em 7. Hoje eu tô com 5, 6 batendo acima de 10. Então, para mim, assim, foi uma grande honra participar do Rumo ao Topo. Minha gratidão eterna ao Leandro Reis e o Elton Barbosa, né? E eu, né, em especial, ganhei aí uma equipe nesse projeto Rumo ao Topo. Só gratidão. E eu aprendi muito, né? E hoje eu pratico aquilo que eu aprendi. Realmente o Rumo ao Topo mudou a história aí da minha regional, tá? Então, gratidão mesmo. O que precisar, estamos à disposição e estamos juntos, tá? Precisando, chama nós, chama eu. Bora! Isso aí, Rumo ao Topo, atualiza o ranking. Muito obrigado, Leandro Reis, Elton Barbosa, pelo convite, né, em ter feito parte desse projeto, né, Rumo ao Topo São Paulo, né, Marcelo Carvalho aqui, Regional Parque São Vicente, né, então foi um mês extraordinário, um mês de muitos desafios, um mês onde nós fomos confrontados, né, um mês onde a gente tinha que pensar fora da caixinha, um mês de deputado, né, a gente tinha hora para acordar, que era o mais cedo possível, mas não tínhamos horas para dormir, né, a gente fazia contrato à noite, imposto de gasolina, a gente se desafiava, foi um mês onde a gente viu consultores que faziam em média de... consultores que faziam 3 vendas no mês, fez 15 vendas, fez 18 vendas, né? Porque estava num grupo engajado, um grupo com o mesmo pensamento, um grupo com o mesmo propósito. Até quem não fazia parte da proposta do Rumo ao Topo, outros regionais queriam estar perto para ver o que está acontecendo, que loucura é essa, vocês estão surreal. Eu falei, cara, o brilho no olhar mudou, né? A gente tinha uma fome de novo contrato, acho que essa é a palavra, e nós conseguimos. Foi sensacional, gratidão por fazer parte, números alcançados, meta dada, meta cumprida. Fala galera, Alex Santos aqui na área, gerente regional aqui de São Paulo, Regional Itaim Paulista Campbell 2. O que dizer sobre o Rumo ao Topo, hashtag 881 contratos? Pessoal, sou grato ao pastor Leandro, ao Elton, por fazer esse convite aqui na Regional Itaim Paulista Campbell 2, junto com a Regional Parque São Vicente e a Regional Poá, tá bom? Foi um momento incrível que realmente os nossos consultores entregaram seus 200%, fazendo todo dia o seu melhor, todo dia aí acordando cedo, indo pra rua, fazendo movimento. E o mais importante, para mim, foi trabalhar em grupo, trabalhar todo mundo unido, com o único propósito, alcançar a nossa meta, supermeta e ultrameta. Então assim, gratidão por fazer parte desse projeto Rumo ao Topo. Foi um mês incrível, vou falar para vocês, um mês desafiador, porque o pastor Leandro e o Elton ali, todo momento, vamos alcançar, mas assim, é muito lindo ver os nossos consultores atingindo números que nunca foram atingidos, consultores que faziam 20, 25 contratos, atingindo 50, 55 contratos. Então isso para mim foi incrível. Consultor que atingia 2 contratos, passaram a fazer 15 contratos. Então assim, pessoal, Rumo ao Topo, é incrível viver esse momento, foi lindo demais, junto aí com a nossa liderança, Elton, Mara, Marcelo, o pastor Leandro. Só gratidão. Obrigado. Faz um e vem, explodiu. Fui! Desses aqui são os mais recentes testemunhos que eu tenho de resultado prático. A diferença é que essa tropa aqui, eles me pagavam, dentro de um contexto geral, R$20 mil por mês, para eu acompanhá-los num processo para pregar a Bíblia para eles. Eles chamam de mentoria, para mim era pregação. Porque a única coisa que eu fazia era pegar o que está na Bíblia e falar assim, é assim que funciona. Eu só não dizia versículo e capítulo. Eu só entregava o modelo, o molde. É porque a gente não entra nesses méritos, mas temos situações até de pessoas que estavam com o casamento destruído e me chamavam para tratar sobre negócios e levaram de brinde um casamento restaurado.
Qual é a diferença? É que esse povo aqui passava um mês comigo. E um mês a gente não consegue entregar tudo. Mas você percebe que o brilho nos olhos, e aqui foi uma ação espontânea deles. Porque nenhum dos relatos que eu tenho, eu falei assim, grava um vídeo para mim. Não. É o resultado, a pessoa postava ou mandava para o time alguma coisa, chegava até mim. Por que eu quis passar isso aqui? Para mostrar para vocês que quando eu abri mão de um contrato como esse, nessa associação, e a gente tem até aqui gente que é envolvida com a associação, que sabe que eu digo a verdade, eu abri mão desse contrato para eu poder me dedicar a esse projeto. O que eu dei para esse pessoal aqui foi 10, 20% do que eu estou me dispondo a entregar na escola em 2 anos. Porque nesses 2 anos a gente vai passar por 12 módulos, 360 horas oficial de conteúdo, porque o over delivery não para. Por exemplo, isso aqui é uma aula que não está dentro do programa, do nosso currículo. Isso aqui é uma aula extra. Então, falar sobre a escola da vida é, para mim, a realização de um sonho, porque eu sou um pastor voluntário, eu não tenho salário de igreja. E não é pecado, é bíblico. Só que, como Paulo disse, eu escolhi fazer minhas tendas e não ser pesado à igreja. Por exemplo, eu sou um dos sócios investidores da Motomax. Eu acho que eu fui o segundo, né? Sim. O segundo sócio investidor da Motomax. A Priscila é uma empresária, é sócia investidora da Motomax. A nossa vida, ela é sustentada por Deus através dos nossos negócios. A escola da vida, para mim, não é um meio de eu ganhar dinheiro. Eu poderia fazer essa escola de graça. Mas sabe o que ia acontecer? Não ia ter valor. Então, quando eu cobro uma mensalidade simbólica de R$ 99,00 por mês e os casais pagam 129, né, Gabriel? Porque eu tenho interesse que o marido e a esposa estudem junto, porque é muito mais fácil destravar uma casa quando os dois pensam da mesma maneira, sim ou não, gente? Sim. Então, já é barato. Eu poderia dizer 99 para cada um e já está barato. Mas para você ter a certeza de que para mim não é sobre negócio, é sobre dinheiro isso aqui, é sobre eu responder a pergunta lá do nosso primeiro ponto, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus diz sobre mim, sei o que eu não posso fazer, é que eu disse não a esse contrato, por exemplo, que não era o único, para eu pegar todo o meu tempo, porque, por exemplo, o investimento da Motomax não me toma tempo, não me toma energia, é uma renda passiva, como outras que eu tenho, de imóveis, e, enfim, renda passiva. Isso aqui não. Isso aqui me consome. As minhas vísceras estão nesse negócio aqui, que não é sobre ensinar, é sobre libertar. Isso aqui não é uma escola só para se aprender, é uma escola para ser libertos. Catuca quem está do seu lado e diga assim, isso aqui é um lugar de libertação. Por isso que eu não vou ser fofinho com você. Você viu o que a Mara falou ali? Ela falou assim, eu fui convidada para um projeto de ter o pior mês da minha vida. Eu estou convidando vocês para um projeto de ter os piores 2 anos da vida de vocês. Não sei se você vai aguentar. Não sei se você suporta. Agora, se eu pudesse te dar um atestado de garantia, qual é o atestado? Experimenta ouvir e fazer. E depois você me diz o resultado. Tá? Então é sobre isso. Nossas aulas inauguram dia 25? 25 oficialmente. No final, o pastor Nilton vai estar ali para receber você e efetuar sua matrícula de você que não fez ainda. Vamos lá. Eu tinha outras coisas aqui, mas eu vou para as coisas mais importantes. Anota aí. A comunicação me promove.
Quem aqui tem dificuldade de falar publicamente? Levanta a mão. Ok, eu já esperava isso. Por quê? Porque falar em público, segundo a Lei do Triunfo, um dos livros que... Eu sei que você não gosta de ler, né? Você tem preguiça de ler. Eu comprei um livro agora de 800 páginas e eu vou ler esse livro até março. E é isso que eu faço, também porque eu sou um educador. Mas o livro A Lei do Triunfo é uma das obras mais completas de Napoleão Hill. É onde condensa a ciência de Napoleão Hill, onde ele traz 6 leis. Da onde nasceram essas leis? Ele contrata Andrew Carnegie, tira esse menino de uma gráfica e fala assim, ó, vou te pagar um salário mais alto do que você tem para você rodar o mundo e conversar com celebridades. Entre elas Henry Ford, Thomas Edison, por aí vai. Só as mentes realmente de influência e riqueza da época. Para construir uma ciência, a Lei do Triunfo. O que ele tinha que descobrir? O que pessoas que funcionam, o que pessoas de sucesso faz na sua rotina? E aí depois colocar isso dentro de um funil e descobrir o que elas têm de comum. Aí chega-se a esses 6 pontos. E um dos pontos que ele chega é sobre a lei do medo. E dentro da lei do medo ele descobre o quê? Que é estatístico. Qual é o maior medo do homem? Morrer. Até os crentes têm medo de morrer. Quem quer morrer hoje aqui? Ninguém? Não, você vai para o céu, cara. Ninguém quer morrer hoje? Ué. E o segundo maior medo do homem? Falar em público. Eu posso falar porque ele diz isso de forma pública. Há 2 semanas atrás, 2 filhos meus e minha nora, que é o Pipe, a Yasmin e a Kezinha, eles foram fazer uma imersão. Essa imersão custa R$30 mil por pessoa, por causa dos acessos que Deus me deu, eles pagaram só 2.500 cada um para ir. Quem é que dá essa imersão? O acelerador empresarial Marcos Marques. E dentro da experiência dele de 50 horas de imersão que ele dá, do acelerador, ele fala que as primeiras palestras que ele deu, ele fez palestra com fralda geriátrica. Que ele fazia xixi falando, de tanto nervoso. Só que ele chega a um ponto em que o mentor dele disse, ou você faz, ou você vai viver pobre e frustrado. Você tem que vencer esse medo. E aí ele fala, gente, de verdade, aí a esposa dele, a Aline, ela fala, é verdade. Ele aproveitava o intervalo para trocar de fralda e voltar da palestra. Que literalmente ele se mijava falando. Porque não é fácil falar em público, gente. A gente lida com rejeição. Sim ou não? Quer ver um negócio? A Priscila sabe, antes de vir para cá eu tinha passado uma roupa, que eu passo minhas roupas. A gente tem pessoa que cuida disso, mas eu gosto de passar minhas roupas na hora de sair. E eu não ia vir com essa roupa. Eu tinha passado uma calça social, uma camisa social, eu ia vir com um sapato. Porque na minha cabeça, aquela roupa ia me dar mais aceitação. Vocês iam me enxergar com uma percepção de autoridade maior. Aí só que eu vesti a roupa, eu olhei no espelho e falei assim, mas eu também preciso ser autêntico. E o professor Leandro não vai passar 2 anos vindo de roupa social para a escola da vida. Por que eu vou vender uma imagem que eu não vou sustentar? Então escreve aí, ser autêntico é libertador. Quem precisava ouvir isso aqui? Levanta a mão. Porque isso te liberta, filho. Não, eu vou de boné. O cabelo é ruim? Você vai me ver muito de boné. Acho que você só vai me ver de boné aqui. Por que eu estou te contando isso? Porque a arte da comunicação é uma das maneiras mais eficazes de você realmente ser visto.
percebido e dá certo. Quem quer dar certo aqui? Levanta a mão. Aí você veio para isso, né? E não tem como você dar certo sem se comunicar. Já dizia um dos caras mais sábios que já passou nessa terra, no livro de Acrescentares, quem não se comunica, se trumbica. Isso é a maior verdade que existe. Olha aqui, abre aí a Bíblia, se você tem. Mas se não tem na aula, você vai trazer, tá? Abre aí. Lucas capítulo 4, verso 22 diz assim: todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. Diga, palavras de graça. Olha para mim. 2000 anos depois, quando a gente fala graça, a gente tem uma percepção sobre essa palavra, né? Que a gente entende graça hoje o quê? Graça hoje é o favor que nos alcançou. A graça, como eu já disse, eu não sei se foi Spurgeon, eu não lembro, mas a graça faz com que Deus não nos dê o que nós merecemos e nos dá o que não merecemos. Só que, gente, há 2000 anos atrás, quando um médico grego escreve isso aqui, a visão que ele tinha de graça não é a visão que nós temos hoje, dessa graça que nós conhecemos hoje. O que ele queria dizer era o seguinte, era sobre a simpatia que o que ele falava alcançava no coração das pessoas. É como se ele fosse... Bom, os homens aqui vão entender melhor o que eu vou dizer, talvez as mulheres alcancem, eu vou tentar entrar no seu imaginário. Aristóteles diz que a mente humana precisa de uma imagem para pensar. Quem aqui sabe o que é uma furadeira? Levanta a mão. Até as mulheres sabem, né? Mas talvez as mulheres nunca precisou usar uma furadeira. Alguma mulher já usou furadeira? As mulheres aqui de São Gonçalo furam? Então vai ficar fácil. Bom, eu não sou especialista, mas eu já fui servente de obra do meu padrasto por alguns anos e eu tenho conhecimento suficiente para saber que não é qualquer broca que se usa para qualquer coisa. Tem broca de madeira, tem broca de concreto, não é assim? Sim. E se você usar a broca de madeira no concreto, ela queima. É assim? Né? Queima. Não funciona mais. O que Lucas está querendo dizer aqui sobre as palavras de graça? Era a maneira como as palavras penetravam no coração das pessoas, era como se fosse a broca certa. Catuca quem está do seu lado e diga assim, Deus vai colocar a broca certa na sua boca. Os carnais falaram, lá ele, Promax. Esse povo carnal, né, mano? Pensa num povo ímpio, mano. O sangue de Jesus tem poder. A gente falando de coisas espirituais aqui. Sabe o que eu acabei de usar com vocês agora? Um gatilho de comicidade. E neurologicamente é mais fácil você aprender quando você ri. Que é isso? A arte de se comunicar. As pessoas acham que Jesus pregava assim, ó, olha aí, vai morrer. Jesus tinha arte, gente, que João Batista não teve. Porque João perdeu a cabeça por não saber usar a boca certa. Porque ele poderia... Você concorda comigo que João poderia dizer a mesma coisa de outra forma? Sim ou não? Claro. Ele podia dizer a mesma coisa de outro jeito. Só que o que faltou para João Batista foi arte para falar. O tal das manhas. Que nós que somos espirituais chamamos de sabedoria do céu.
Isso aqui é uma historinha que contam, né? E o camarada pegou um Uber, né? E falou assim, rapaz, acabei de sair de uma reunião, fogo puro agora. 30 almas se renderam. E o fogo... O Uber não era crente. Por que um Uber que nunca teve numa igreja fala assim, alma, fogo? Esse cara veio de onde, meu irmão? Ele já pensa o quê? No inferno pegando fogo, as almas... Ai, tá queimando. A gente tem que ter arte para falar. Diga arte para falar. O sucesso está quando você fala ou quando você é entendido? Então, por exemplo, eu falo que como eu ainda sou vendedor, e a gente brinca assim, se meu cliente é vascaíno, eu também sou. Só por esse momento aqui. Até a hora que ele assina. Quando ele assinar, chupa. Acabou a amizade. Sabe por quê, meu irmão? Ó, eu brinco, mas é verdade. Eu tenho ovelhas que são petistas. Tá tudo certo. PSOL, bolsonarista. Tem gente que não sabe nem o que é. Só que eu sou pastor. Entenda, como pastor, o meu negócio é conduzir um rebanho para o caminho da salvação. Quem me entende? E eu quero, por ordem de Cristo, no ofício que Ele me deu, que todos sejam salvos. Eu tenho minhas convicções? Tenho e deixo elas claras. Mas eu não escolho ovelha. Eu tenho uma mensagem. Leva isso para o seu negócio. Está aqui, a toca do coelho está aqui. Não é porque eles estão aqui. Mas se eu vou comer em São Gonçalo, é ali que eu levo minha família. Mas eles não são idiotas como alguns restaurantes que eu já vi. Aqui, bolsomínio não entra. Aqui, petista não entra. Meu filho, vai passar o cartão vai passar, não estou nem aí para qual a bandeira que você acredita. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, se a gente quer funcionar, mesma coisa, criar filho, educar filho, você precisa de arte, você precisa de inteligência. Porque a maneira de você se comunicar com um menino... Davi tem quantos anos? 12. Que é a idade do Isaac. Você tem noção? O Isaac tinha uma festa para ir hoje, que o Azaf, que é baterista aqui da igreja, está fazendo aniversário hoje. E eu e Priscila conversamos com ele. Eu falei, olha, a festa é importante. Mas você é herdeiro de uma fábrica, e a não ser que mais tarde você queira ter uma outra carreira, até que você decida isso, você é herdeiro de um negócio. Você precisa se preparar para isso. Aí está ali, ó. Mas você acha que é fácil virar para um menino de 12 anos e falar assim, você não vai para um rodízio de pizza? Ainda mais para o Isaac. Isaac come 8 fatias sem respirar, gente. Ele é o garoto propaganda da Braga. Ele tem voucher. Você chegar na família Braga lá e falar assim, Isaac 10 é um código de desconto. De tanto que ele gosta de pizza. Como é que a gente traz um menino de 12 anos feliz para um ambiente de ensino? Arte. Como é que você faz alguém... Você concorda que tem gente que vende coisas que não são tão boas quanto a que você vende? Sim ou não? Sim. Serviço e produto pior que o seu, sim ou não? Sim. E você concorda que tem gente que vende serviço e produto pior do que o seu e que ganha mais do que você? Sim. Por quê? Porque ele dominou a arte da comunicação. Porque vender é comunicar.
Agora eu pergunto, qual é a profissão mais importante do mundo? Alguém arrisca? Vendedor? Alguém tem outra opinião? Quem? Professor. Quem falou professor? Ok. Concordo. Alguém tem outra opinião sem ser vendedor e professor? Manicure. Concordo. Cabeleireira. Quem mais tem outra opinião? Alguém acha aqui que segurança pública, polícia, é uma profissão importante? Sim ou não? Médico. Quem falou médico? Médico. Concordo. Concordo com tudo que vocês disseram. Engenheiro? Concordo. Só temos um problema. Ninguém dá aula sem ter um vendedor. Eu só estou conseguindo dar essa aula porque alguém vendeu essa cadeira, alguém vendeu esse flip chart, alguém vendeu esse tablet, alguém vendeu essa tela, alguém vendeu essa câmera, alguém... Ok? Ok? Ok. Senão não tem aula. Não tem professor. Por que tem manicure? Alguém vende a acetona, o esmalte, o acrigel. É acrigel, irmã? Acrigel, né? É gel. Por que tem médico? Alguém vende bisturi, anestesia. Então nada funciona sem venda. Qual é o resumo da ópera? É que antes de você ser o que você é, você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a vender. Jesus foi o maior vendedor do mundo. E eu vou provar. A carta aos Filipenses, capítulo 2, o nosso primeiro módulo da Escola da Vida vai ser Cristologia. A Escola da Vida não é um seminário teológico, mas nós vamos ter 3 matérias de grade de teologia sistemática. Por quê? Para fé e negócios você precisa conhecer Jesus, o maior vendedor do mundo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, é um dos textos áureos da Cristologia, porque ali ele fala a régua do tempo, a pré-existência, existência e pós-existência de Cristo. Cristo, ele não foi criado, ele é Deus. A gente vai aprender tudo isso. Aí ali ele vai falar sobre a pré-existência. Em suma, o que ele diz? Que ele deixou a sua glória como Deus, se humilhou, tomou a forma de homem. Aí Jesus chega aqui, há 2000 anos atrás, com 30 anos ele vai no Rio Jordão, foi batizado pelo João, passa 40 dias pelo deserto da Judéia a fim de ser tentado, porque o texto diz que o Espírito levou ele para lá para ser tentado. Aí ele vai para Nazaré com a intenção de inaugurar o negócio dele. Qual era o negócio dele? Quem arrisca? Escreve aí, reino. Pastor, ele um dia ele está falando assim, ó, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele herdou uma missão. Agora olha como que ele era um vendedor sinistro. O reino, que vem do grego koine, basileia, que fala de reino não é da terra, é reino dos céus. Eu pergunto, quando Jesus, na beira do mar da Galileia, Tiberíades, que é a mesma coisa, um lago de água doce, de 14 por 21 quilômetros, essas águas vêm do Monte Hermon, onde a geleira derrete, aí vem pelo Jordão e enche o mar da Galileia, Tiberíades. É a mesma coisa. Aí Pedro está lavando a rede, Jesus fala assim, presta o barco. Aí ele vai pregar. O que ele está pregando? Diga, reino. O que ele está pregando? Reino. Aí ele termina de pregar, ele fala para Pedro assim, põe o barco nas águas profundas. Joga a rede do lado direito. Ele, mas eu pesquei a noite toda. Ele falou assim, você entende de reino daqui de baixo. Eu acabei de falar de uma mensagem de um reino que é maior do que esse.
Porque aquele reino dá ordem para esse reino aqui. Aí, a resposta de Pedro, sobre a tua palavra, vou fazer o quê? Lançarei a minha? Pô, mas Pedro, a história diz que Pedro ele não era só um pescador, ele era o dono de uma companhia de barcos, que fazia isso todo dia. Como que uma mensagem desconstrói a crença de um cara que viveu na beira do mar pescando? Porque Pedro nasceu e cresceu na Galileia. Nós vamos estar agora na caravana em maio. Nós, estou falando profeticamente, dá tempo de você ir ainda. Eu falei para o Gabriel aqui, né? Eu falei, Gabriel, te dá um texto, que o Gabriel é meu filho, vocês não sabem, eu tomei ele lá do Wanderson, arranquei ele de lá, passei ele para o meu nome agora. Aí eu falei assim, quero aumentar a sua fé, Gabriel. Quantas vezes você já me ouviu dizendo que Israel é um lugar que Deus te leva? E o tempo inteiro o Mateus está falando, Max, eu vou, e nem pagou nada ainda. Você viu que botaram eles no grupo ontem? Sabe por quê? Um casal que ia, já pagou 21 mil, desistiu de ir e passou o crédito para ele. E da outra vez que ele foi parecido. Sacode que está do celular e diga assim, ó, vai que. Sei lá. De repente o cara faz assim, me dá teu pix aí, transfere vintão para tu ir para Israel aí. E aí de quebra passa uns 4 dias na Grécia no final para a gente tomar um banhozinho nas ilhas gregas lá, aprender uns negócios de Paulo também. Por que eu estou te contando isso? Porque é muito curioso que um cara que nasceu na Galileia, falando de Pedro, na beira do mar, fez isso a vida toda, ouve um sermão e tem as suas crenças desconstruídas. Jesus vendia ou não vendia bem? Sim ou não, gente? Sim. Como é que Levi, que nós conhecemos melhor como Mateus, o escritor do Evangelho que inaugura os 4, talvez você não lembre, eu te lembro, ele era funcionário de alta corte romana porque ele era cobrador de imposto em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus decidiu plantar a sede do ministério, que Nazaré rejeitou ele. Cafarnaum passava a principal rodovia chamada Via Maris, porque ela ligava o Oriente ao Ocidente. Então, por via terrestre, tudo que era comprado ou vendido passa por Cafarnaum, e ali tinha um posto de coleta de imposto romano. Quem é que está na mesa? Levi, que além de salário recebia comissão. Então, ele não ganhava mal, gente. Só que Jesus está ali em Cafarnaum pregando, tem uma sinagoga do lado ali, do posto de coleta, e Jesus está pregando, e Levi está aqui, ó, só folheando a grana e ouvindo a mensagem. Assim. Aí ele larga toda a mordomia de um funcionário da Receita Federal Romana para entrar num negócio que nem salário tem. Que Jesus falou assim, eu não tenho nem onde botar a cabeça, vai seguir? Pega a cruz e vem comigo. Aí o cara larga tudo isso, vendia ou não vendia bem, gente? Vendia ou não vendia bem, gente? Só que qual era o produto de Jesus? Qual era o produto de Jesus? Para piorar. Porque uma coisa eu dizer para você, essa aqui é a câmera nova, Gabriel? Essa aqui é a câmera mais nova que a gente comprou para a igreja. Eu nem sei quanto custa essa câmera aí. 15 mil reais. Uma coisa eu falei assim, ó, gente, estou vendendo essa câmera de 15 mil por 13. Você está vendo o troço aqui. Você vai entrar na internet e vai ver, é 15, está vendendo por 13. Então eu quero. Agora eu digo para vocês assim, gente, eu estou vindo de um lugar aí que tem um negócio lá que vocês vão gostar muito. Quer? Ué, o que é o reino? A Basileia. É
o que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele veio do céu para trazer a mentalidade do céu para a terra, mas quem está na terra nunca foi lá. Quer ver um negócio? Imagina que você fez a viagem dos seus sonhos. Sei lá. Quem que tem vontade de, sei lá, conhecer a Itália? Levanta a mão aí. Falei aqui, que eu tenho vontade de conhecer a Itália. Aí vamos supor que eu fui para a Itália, eu e Priscila, ficamos lá na Cinquecento, Costa Amalfitana, esse troço lá. Aí eu chego aqui, gente, pensa numa praia top. E tem um negócio assim no canto, que tem um negócio assim em cima, um negócio assim embaixo, que tem um negócio em cima. E depois do negócio em cima tem um negócio que fica aqui no cantinho, umas pedras aqui. Eu estou tentando te levar para onde eu fui sem você ir. Sim ou não? Sim. Tem que ser bom ou não tem que ser bom? Agora imagina uma coisa que você não tem como imaginar, porque Jesus estava trazendo a linguagem do céu. Tem que ser um artista na arte de se comunicar, gente. Anota essa referência aqui. Porque o que eu estou te dando aqui, talvez sejam os seus próximos motivos de oração. Você precisa se libertar do medo de falar. Eu não posso perder para 2 meninos. Porque tem gente que tem medo de falar. Tem nego barbado que tem medo de falar comigo. Não, ele é brabo. Fala não. Cuidado. Tem pai sem moral que fala só, vou falar pro pastor, hein? Me usa, né? Por isso que de vez em quando eu estou passando na igreja, tem umas crianças que ficam assim, ó. Eu nunca fiz nada para esse moleque, cara. A imagem que o pai pinta é terrível. Aí daqui a pouco você tem um adolescente que tem ódio de pastor. Sacode que está de sala e diga assim, bem-vindo ao pior lugar do mundo para você estar. Não, eu estou pegando leve que eu quero que você se matricule. Depois que você estiver aqui dentro, aí eu te amarro. Eu vou terminando. Mas eu quero fechar com esse ponto aqui da comunicação e vou te dar a certidão de óbito para você levar para casa. Olha para mim aqui um instante. Crucial isso aqui que eu vou te dizer. Talvez o que eu estou te entregando seja o motivo dos seus próximos jejuns e oração. Como que eu vou perder para 2 meninos que eu estou aqui resolvendo as coisas, estou aqui agitado e tal. Eles pararam do meu lado, bateu no meu ombro e falaram assim, posso botar meu banner aqui? Aí eu pergunto, você vende bolo e não trouxe seu bolo. Tem quantas pessoas... Conta, pastor Mário, você sabe quantas pessoas tem aqui hoje? Vê se o senhor consegue contar para mim com exatidão. Tem 150 pessoas aqui que talvez umas 30 comprariam uma fatia do seu bolo. E você não trouxe. Quem aqui não gosta de açaí? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Não gosta. Ok. Ele não trouxe açaí para você? Eu quis realmente te dar esse nó. Porque uma pessoa positiva, ela tem 2.000 pensamentos negativos por dia. Quem diz isso é a ciência. Vou repetir. Uma pessoa positiva tem, em média, 2.000 pensamentos negativos por dia. Não vou, não vai dar, não vou chegar, vai dar problema. Estou falando uma pessoa positiva. Por que a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser como a fé de uma criança? Porque não passou pela cabeça desses meninos a hipótese deles não poderem fazer o que eles vieram fazer. Eles simplesmente se lançaram. Quer ver um negócio? Quem comprou açaí, levanta a mão. Quem comprou açaí, fica de pé. Quem pode dar um aplauso? Olha o que é iniciativa.
Detalhe, me permite, confia? Posso? Essa família mora em Alphaville, irmãos. Eu queria comprar e Acabou. Eles moram em Alphaville, tá? Alguém mora em Alphaville aqui? Não, que eu sei. Não, eu já sei que você não mora, eu sei onde você mora. Que eu olho o censo da igreja, a única. Lá eles pegam sexta-feira, dia do pagamento do pedreiro, eles sacam no convênio para vender nas obras 4 horas da tarde. Eles precisam disso, Rafael? Se isso não te deixar em conflito, em crise, tem alguma coisa errada com você, irmão. Posso te fazer raiva agora? Posso? Sabe quem tem vergonha de vender? Os pobres. Porque eles são os primeiros a rejeitar o produto que eles vendem. Porque você olha para quem não gosta, para quem não compra. Quem tem mentalidade de reino fala assim, eu não estou vendendo para quem não quer. Por isso que Jesus não insistiu com Nazaré. Nazaré não era cliente potencial. Você vai ter que ter maturidade para me ouvir. Mas ele tentou? Sim ou não? Sim. Ele vai começar por Nazaré pelo princípio da honra e da primícia, porque ele é nazareno. Mas eles não quiseram, caramba. Morra. Porque se eu vou gastar energia com Nazaré, olha aqui, eu estou gastando energia com Nazaré e virando as costas para Cafarnaum. Só que quem quer comprar de mim está em Cafarnaum. Mas eu estou chorando porque Nazaré não quer. Se Nazaré fosse boa naquela novela... Foi carne nem sangue que me revelou. Vamos terminar. Sacode que está do saúde que fala assim, até quando você vai tentar vender para quem não quer comprar? Por isso que eu falei, qual é o melhor negócio do mundo? Qualquer um, gente. Se você tem identidade, posicionamento, insistência, melhoria constante, são valores que a gente vai trabalhar muito aqui nesses 2 anos. Se você tem o coração aberto para ouvir, aprender, porque eu não serei o único professor, pastor Max vai dar aula, pastor Nilton vai dar aula, Priscila vai dar aula. Só que não pense você que você vai vir para um lugar de conforto. Você vai vir para um lugar de paulada. Porque nunca vai ser fácil. Anota isso aí. O que você fala mostra quem você é. O que você fala, o que você cala, desculpe, o que você fala mostra quem você é. O que você cala mostra quem você deseja ser e não será. A sua mensagem vai levantar amigos e inimigos. O seu propósito vai levantar admiradores e perseguidores. Os seus sonhos vai levantar críticos e apoiadores. O que determina para onde você vai é para onde você olha. É para quem você olha. Eu termino com uma ilustração. 2 homens estavam numa cela, como prisioneiros. Havia uma única janela para se ter o contato para o lado de fora. A única maneira de acessar o que estava do lado de fora era um subindo nas costas do outro, porque a janela era em cima, para olhar. Aí um virou para o outro e falou assim, vamos olhar lá fora? Vamos. Sobe primeiro para você olhar. Aí um subiu e olhou. Depois trocaram, o outro subiu e olhou. Sentaram para conversar. O que você viu? Rapaz, choveu muito, né?
O chão está todo enlameado. Pátio está um caos. Aí ele falou, e você viu o quê? Ele falou, choveu muito, né? E o sol apareceu. Para onde você vai olhar? Para a lama ou para cima? A janela era a mesma, mas para onde você olha determina o que você tem. Viver debaixo de autoridade e governo vai depender da sua fé, sim, mas das suas escolhas. E eu tenho certeza que escolher ser alguém que conhece ou pretende conhecer um pouco mais da mente de Deus nunca vai te piorar. Talvez você não vai ter, como eu não tenho, por exemplo, eu não tenho o ministério que o pastor Felipe Valadão tem. Eu não tenho uma igreja como a igreja do Bispo Adson, mas eu não estou competindo com eles. Eu estou cumprindo a minha carreira. E nisso eu preciso ser muito bom. E se eu quiser ter saúde, eu posso tê-los como inspiração, mas nunca como modelo comparativo. Porque no reino, aonde? Jesus vai contar uma das parábolas do reino e diz assim, nesse reino existem pessoas que vão receber 1 talento, outras vão receber 2 talentos, outras vão receber 5 talentos. Quem recebeu 1 vai ser cobrado no nível de quem recebeu 5? Não. Porque o texto diz, e cada um recebeu talento conforme a sua capacidade. Quer sair de 1 para 2? Aumenta a sua capacidade. Só que não adianta você receber 2 e enterrar como que o que recebeu 1 fez. Nessa escola, irmãos, vai ser um lugar da gente desenterrar talentos e multiplicar o talento que Deus colocou em nossas mãos. Amém, gente? Amém. Carlinhos, me ajuda aqui. Pega mais uns 2 aí. Eu não sei se vai dar para todo mundo, né, Priscila? Tem 100, né? Então, quem é casado, pega 1. Tá bom? Mas a gente vai disponibilizar o PDF a partir de amanhã já na plataforma, para você baixar o PDF, imprimir essa certidão de óbito. Tá? Quantos temos aqui hoje, pastor Newton? 110? 30 online. Ok. Quase que dá. A gente trouxe aqui, além dos que ela trouxe, Priscila, a gente trouxe os que estavam lá em casa? Só trouxemos os que ela... Então tá. Então quem é casal, pega 1. Essa folha aí vai ser o seu carnaval. Na certidão de óbito, que é o documento que atesta a morte de um indivíduo, se tem algum legista aqui, pode me corrigir se eu falar alguma besteira, vem a causa morte. Né? Morreu de quê? Aí vem escrito ali. A gente vai colocar aí algumas coisas que precisam morrer. Em algumas áreas, tá? Aí família, finanças, né? E você sabe o que tem que morrer, sabe ou não sabe, gente? Sabe ou não sabe? Você sabe. Faz cara de sonso não, que você sabe. Se comprometa com isso. Porque eu termino dizendo exatamente o seguinte. Às vezes não é sobre fazer mais. Muitas vezes é sobre fazer menos. Na grande maioria, eu falo isso como alguém que mentoreia pessoas há 20 anos. Na grande maioria das vezes, só de você saber o que não fazer, seu resultado já aumenta terrivelmente. Então vamos começar pelo mais fácil? Vamos tirar o excesso para sobrar espaço para o que interessa. Tá bom? Então você vai levar isso aí. Ao longo do carnaval, por que eu estou te dando esse material? As minhas lives, Gabriel, da Escola da Vida, na semana do carnaval, eu vou falar sobre esse tema. Então você vai assistir as minhas lives, que você não vai ficar assistindo o desfile de madrugada, ou vai? Não. Sei lá, de repente tem alguém aqui. Não, pastor.
Porto da Pedra vai entrar 4 horas da manhã, eu vou botar para despertar, para ver o tigre. É tigre, não é tigre? Você sabe. Então, as nossas lives da Escola de Sabedoria, da Escola da Vida, de segunda a sexta da semana do Carnaval, eu vou tratar isso aqui com você, você vai ter o material na mão e a gente vai fazer junto. A gente vai discutir, a gente vai aprender junto e nós vamos decidir juntos. Decisões decidem destinos. Tá bom? Por isso que eu quis trazer, e aí você que não conseguiu pegar o papel físico, depois vai ficar lá na mesa lá o que sobrar lá com o pastor Newton, e aí você passa lá e se sobrar dá para você levar para casa, mas depois você pode baixar lá na plataforma e imprimir para vocês também. Tá bom? Quero terminar fazendo um convite para você decidir se oportunizar a fazer esse investimento. Eu sempre falo sobre pizza, quando eu falo pitch, né, a gente chama de venda, vocês vão aprender isso aqui, e eu falo assim, gente, a Escola da Vida vai custar menos que uma pizza gigante. Quanto que é uma pizza gigante com a Coca? Depende, né? Mas tem R$100, R$90. Que é a que eu gosto. Não, camarão, aí, né? Se botar um lombo defumado, borda de catupiry, aí já foi para... Olha aqui para mim. Em média, pelo valor de uma pizza família com refrigerante, você vai estar comigo toda quarta-feira, gente. Eu digo para vocês, eu não estou aqui desesperado, porque esse dinheiro não muda a minha vida. Você quer saber para onde vai esse dinheiro? Os meus sócios da escola, eles sabem. A grande parte vai ser revertida para a própria igreja. Para coisas da igreja. Não é sobre mim, é sobre nós. Mas eu entendi a minha missão. Eu abri mão de um contrato, que eu já te mostrei aqui, que me dava 20 mil por mês, para botar energia nisso aqui. Então, olha, passa lá, fala com o pastor Newton, tem condição para casal, você já se inscreve, já acessa o que tem na plataforma, e a partir do dia 25, às 8 horas presencialmente, ou de qualquer lugar onde você estiver, você pode acompanhar online, e vamos juntos nessa rota de sucesso, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Como é que é? Essa aula, o quê? Essa aula vai ficar disponível 1 semana para quem não é aluno. Quem é aluno vai assistir quantas vezes quiser, tá bom? Vou fazer uma foto aqui, Gabriel.